Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem por aí? Sim, sim. Você viu que esse último encontro foi rapidinho, 9 minutos. O cara pensa, cara, porcentagem é fácil? Não, não é tão fácil quanto eu mostrei, porque aquilo é parte introdutória. Daqui a pouco eu vou começar a contar as coisas mais complexas. É aquilo que todas as séries, a partir do 6º ano, perguntam. Todas elas perguntam a mesma coisa. Vai ficar difícil? Sempre fica difícil. Mas não é impossível. Ainda mais você que está aqui para não perder a cabeça. Então, antes de começarmos com essa coisa biruta, já sabe, meu diretor, por favor, vinheta no ar. Eu sempre falo, eu espero que ele realmente coloque a vinheta. Senão ficar com aquela cara de tacho aqui, assim, diretor, a vinheta. Eu aqui, olhando para o nada, pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo. Certo? Tô bem. Então, diretor, obrigado por colocar a vinheta. Ou não. Muito bem. Estamos aqui trabalhando com porcentagem. Agora uma coisa chamada juros compostos. Juros compostos. Quando tem a palavra composta, você sabe que é pepino. É que nem regra de 3. Regra de 3 composta é sempre pepino. Esses dias no primeiro ano perguntou, mas Máximo, cara, e regra de 3 é fácil? Claro que é. E quando é composta? Então, vamos gastar aí um dia só para isso. Então, entendeu? A parte, quando aparece a palavra composta, é pepino, com certeza. Mas vamos pensar no seguinte. Eu lhes contei lá no encontro antigo que 25% aplicado em alguma coisa é diferente de você aplicar primeiro 15 e depois 10. Claro para todos? Então, 25% aplicado de uma vez só não é a mesma coisa que aplicar 15 e depois aplicar 10. A pergunta é por quê? Então, veja. Vamos tentar entender isso uma vez por todas. Quando eu aplico 25% de uma pancada só, eu estou tirando 1/4 do valor. Ué, por quê? Então, para quem nunca notou isso, 25%, se você dividir tanto em cima quanto embaixo por 5, isso aqui vai ficar 25 por 5, 5. 20 por 5, 100 por 5, desculpe, já fiz até a continha, 20. Mas se eu dividir por 5 de novo, 5 por 5, 1, 20 por 5, 4. Então, 25% de desconto, estou tirando 1/4 do valor. Sobram só 3/4, certo? Então, se tem dificuldade de tirar 25%, pegue 1/4 do valor, que é exatamente a mesma coisa, certo? Então, isso é 25% aplicados de uma vez só. Quem é 15% mais 10%? Então, aí que a coisa muda de figura. Nós estamos aplicando juros compostos, então nós temos lá 15%, certo? Sim? Sim. Em cima de um valor qualquer. Depois eu apliquei de novo 10% em cima disso. Então eu tinha lá, vamos pegar uma questão aí, literalmente continha simples. Eu tinha valor inicial 200. Apliquei primeiro desconto, chamado de desconto 1, 15%. Então vamos lá, fazer a continha direito que nem gente. Quem é 15% de 200? A gente sabe que é 200 menos 15% de 200. 0, 0, 0, 0. 15 vezes 2, 30. Eu vou pagar então 170. Mas o que interessa para a gente é o valor do desconto. Então o desconto para nós é 30. Então 30 representa 15% de 200. É meio óbvio, né? Porque 10% seria 20. 20% seria 40, então 15% é o meio dos dois, 15%. 15, 30, certo? Quem é o desconto 2? 10%. Veja que é 10% não aplicado em cima do 200, mas aplicado em cima do que sobrou lá, filhinho. Eu vou aplicar 10% em cima dos 170, ou seja, 170 menos 10% vezes 170. Sempre fazer isso, ó. 170 menos 10% do valor que você tem. Então, esse cara aqui é igual a esse cara aqui sempre. Para nunca mais errar. 0, 0, 0, 0. Ou seja, 10% de 170, como era de se esperar, vale 17. Então, isso aqui é 17. Certo? Somando os dois, me dá R$ 47 a menos.
Se eu fosse aplicar 25% direto, 25 aqui, eu teria 200 menos 25% de 200 será. Esse zero vai embora com esse zero vai embora com esse zero. 25 vezes 2, 50. Olha, ó, 25% representaria R$50. 10 sobre 15 são só R$47. Então você pode jurar que 25% é maior do que 10 incidindo sobre 15. Claro, para todos isso, não perca isso de vista. Não vai dizer que isso daqui é a mesma coisa. Não, não é. Estamos aplicando os tais juros compostos, porque chama-se juros, ou nesse caso, desconto sobre desconto. Então, quando você lê juros, é porque a sua conta lá no banco está crescendo. No caso da poupança, 0,4% ao mês, mais ou menos. Quando é desconto, é menos. Está aqui, ó. Desconto. Desconto. Então, juros e descontos são exatamente a mesma coisa do ponto de vista como faz a continha. A única diferença é, se ele rende juros, nesse lugar do menos vai o mais. Se você tira valores, ou seja, aplica desconto, isso aqui realmente é o menos. Claro, para todo mundo, então 25% é maior do ponto de vista desconto e juro, claro, do que 10 aplicado sobre 15. Mas a pergunta é, será que aplicar 15 sobre 10 faria diferença do que aplicar 10 sobre 15? Então isso nós vamos ver hoje. Porque você sabe que as bancas, eu conto isso há anos, né? A função das bancas, tanto faz serem de Enem ou de vestibulares ou de concurso público, pouco importa, não estão preocupadas com você, se você está aprendendo alguma coisa. Eles querem cobrar de você as coisas todas. Log, desconto, juros, regra de 3, área do quadrado, superfície do círculo, volume do cone. Isso sem falar nas coisas birutas lá de química, biologia, história, geografia, língua portuguesa. Então eles cobram tudo isso, você sabendo ou não. Aqui no Não Perca a Cabeça tem a vantagem que você sabe do que estamos falando. Então essa pergunta é, a gente já viu que 25 é maior do que primeiro aplicar 15, depois aplicar 10. E a pergunta, será que faz diferença primeiro eu aplicar 10 e depois aplicar 15? Então vamos lá. Nós tínhamos aí um valorzinho, vamos insistir, eu tinha 400, que era o valor inicial. Primeiro tirei 15%, que a gente sabe que isso daqui é 60. Fiquei com 340. Depois apliquei 10% em cima disso, 340 menos 10%, que é 34. Isso aqui me deu 306, certo? Primeiro apliquei 15, depois apliquei 10. Vamos tentar fazer o contrário para ver se faz diferença. Vamos primeiro aplicar 10%. 400 menos 10%. A gente já sabe que 10 sobre 100 vezes 400. Então 10% é 40 mesmo. Então isso aqui é 40. Portanto, 400 menos 40, 360. Agora vamos aplicar 15% em cima disso. Esse aqui talvez dê um pouco mais de trabalho, então eu vou fazer direitinho, passo a passo. 360 menos 15% de 360. 0 com 0. Não tem muito o que fazer aqui. Então nós temos, na verdade, 15 vezes 36 sobre 10. O que eu recomendo? Como todo mundo aqui é múltiplo de 5, se divide esse cara por 5, que dá 3. Esse cara por 5, que dá 2. Certo? Então, se divide todo mundo por 5. 15 por 5 dá 3, 10 por 5 dá 2. Certo? O que dá para fazer aqui também? 36 dá para dividir por 2. 36 vira 18. Certo? Então, 18 vezes 3. 18, fazer a continha aqui do lado. 18 vezes 3. 3 vezes 18, 24. Vão 2, 3 vezes 1, 3. Com 5, com 2, 5. Então, isso aqui tudo é 54. 360 menos 54 dá os mesmos 306. Então, tanto faz aplicar primeiro 10%, depois 15%, ou primeiro 15%, depois 10%. Tanto faz, o valor é o mesmo. O valor final é o mesmo. Claro para todos? Mas ambos são diferentes do 25%. Então, lembrando, 25% seria 1/4 disso daqui. 1/4. Então, 400 menos 25% de 400 daria 300 redondo. Eu pagaria menos. Então, 25% de desconto
me dá um desconto maior, me dá R$100 aqui. Enquanto que aqui, somando os dois, 40 mais 18 dá 58 só. Desculpe, 60 mais 34 dá 94. Aqui é 40 mais 54, dá 94 do mesmo jeito. Então, em ambos os casos, o desconto aqui seria de R$94. Aqui seria de R$100. Claro, usando 400 como referência, obviamente. Mas, de qualquer forma, 25% é maior do que 10 e depois 15, ou do que de 15 e depois 10. Claro para todos isso? Então a pergunta, quanto foi o desconto real quando eu apliquei 15 e depois 10, ou 10 e depois 15? Agora vem a parte boa. Tem uma fórmula, que obviamente não é minha, é uma fórmula muito bacana que facilita a vida. O que teve de gente que não conhecia e achou uma mão na roda, não está escrito. As pessoas realmente gostaram. Porque isso não é contado em sala. Os caras contam só o básico e não contam o que é importante em sala. A variação percentual. Lembre que o símbolo que está lá, esse delta, só é chamado de delta discriminante lá na equação de segundo grau. O delta, para nós, esse triangulinho, dependendo da situação, é chamado de variação. Nesse caso aqui, chamado de variação percentual. Lá na física, você conhece. Lá na física, o tal do calor é MC delta θ, variação de temperatura. Então, para nós, o delta, em alguns casos, é chamado de variação. Quem é a variação percentual? Então, olha, nunca mais esqueça. Valor final menos valor inicial sobre valor inicial vezes 100. Isto aqui diz para você de quanto foi a variação percentual. Certo? Sim, sim. Então, olha como serve para tudo. Porque se o valor final for maior, você acaba tendo um valor positivo. Isso quer dizer que você teve juros. Ah, agora faz sentido. Então, bem devagar, vamos pegar o nosso caso lá. Valor final, 306, depois de aplicar todos os descontos, né? Menos o inicial, 400, sobre o inicial, 400 vezes 100. 306 menos 400 dá menos 94, lembra disso? Sim? Sim. Então, menos 94 sobre 400 sobre 100. Lembrando que esse menos quer dizer que houve desconto mesmo. Entendeu a ideia? Você teve um desconto no seu valor. Claro para todos? Entendeu? Se isso aqui fosse positivo, é que você ganhou juro, ou seja, lá no banco te der um valor qualquer. Então, nosso único problema é 94 por 4. Então, dividamos-lo. 94 por 4. 4 vezes 2, 8. Para 9 e 1, 14. 3 vezes 2, 3 vezes 4, 12. Para 14, 20. 23,5. 23,5 negativos. Por quê? Porque você sofreu um desconto. E olha, 23,5 é menor do que 25. Claro para todo mundo isso. Então, nós provamos aqui que 25% é maior do que 10 sobre 15 ou 15 sobre 10. Então, o desconto real, quando você aplica 15 sobre 10 ou 10 sobre 15, não é 25, e sim de 23,5. Como que chega nessa continha, eu vou contar só no próximo módulo. Mas entendeu a ideia? Então, eu vou insistir. Se a banca disser que aplicar 25% de uma vez só é a mesma coisa que aplicar 10 e depois 15, ou que aplicar 12,5 e depois 12,5, ou seja, dividir em dois fatores que juntos deem 25, é mentira. 25% numa pancada só é maior do que duas somas quaisquer de porcentagens. 25 ou 5 e 20 continua sendo menor que 25. Claro para todo mundo isso? Sim, sim. Então, lembre dessa fórmula. Variação percentual é valor final menos o inicial dividido pelo inicial sobre 100. Sempre assim, certo? Entendeu a ideia? Vamos pensar o seguinte, um caso bem simples para a gente fazer rapidinho. Estamos no final aqui desse encontro. Você tinha 300 lá na sua poupança, valor inicial. Agora tem 400. 400 menos 300, 100. 100 sobre 3, que dá 33,3. Então a tua poupança rendeu lá num tempo qualquer, claro que não é isso no mês, não tem nenhum lugar da Terra que dê 33,3% ao mês, isso aqui não dá nem no ano,
O ano dá 6%, mais ou menos, quando dá. Então imagina, você deixou lá 300 e esqueceu, depois de 10 anos foi mexendo, a poupança tinha 400. Aumentou 100. Como é que você sabe quando você tem? Valor final, ó, 400. Menos o que eu coloquei, 300. Sobre o que eu coloquei. Então embaixo é sempre inicial, é final menos inicial sobre inicial, vezes 100, porque a variação é percentual. 400 menos 300, 100. 100 sobre 300, vezes 100, 33,3. Ou seja, rendeu 33. E deu positivo, porque, juro, rendeu, é mais, claro para todos. Aqui deu negativo porque teve desconto, teve queda no valor. Então é assim que você calcula, por exemplo, depreciação. Comprei um carro por 5 mil e vendi por 3 mil. Quantos por cento eu perdi? Faz lá 3 mil menos 5 mil, dividido por 5 mil vezes 100. Entendeu a ideia? Mas veja, é 3 mil, o valor pelo qual você vendeu, menos 5 mil, que é pelo que você comprou, dividido por 5 mil, que é o valor inicial. Então embaixo é sempre inicial, por favor. Certo? O bloquinho um pouco maior para a gente quebrar um pouco o crânio, mas faz parte. Então dá uma segurada, porque claro, eu vou, mas eu volto. Enquanto isso, por favor, não quebre a cabeça. Grande abraço, fui!